Bom, breaking news, pessoal, notícias fresquinhas diretamente do Canadá. Estou aqui com a Renata, consultora de imigração da Go North, e hoje o ministro Mark Miller anunciou ali, se pronunciou a respeito das mudanças aí na emissão dos vistos de estudo. Foi uma bomba para muitos, tem muita gente aqui que a gente sabe que está chocada, está com os cabelos em pé, e a gente vai tratar esse assunto. Eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu, depois a Renata vai entrar mais a fundo, né? Mas o ministro da Imigração, ele se pronunciou, havia tido um memorando que foi enviado falando de 23% de diminuição do número de vistos, e agora ele se pronunciou dizendo aí que a diminuição vai ser de 35%, sendo que em algumas províncias pode chegar a 50% desse número de emissão de vistos de estudo. E outras coisas além disso, né? Os colleges, parceria público-privada, vão deixar de dar o PGWP, que é o Post Graduation Work Permit. Então, é uma mudança muito problemática para quem estava com esse plano. O cônjuge não vai poder trabalhar, né, enquanto o aplicante principal estuda. E um outro problema é que os diplomas, né, os colleges públicos, que tem aí o curso Certificate, o diploma, como o que eu fiz um diploma de 2 anos, o cônjuge não vai poder trabalhar, não vai ter o Open Work Permit, fazendo então com que as pessoas direcionem para pós-graduação, MBA e doutorado, né, e mestrado. É isso, Renata? Então, essas mudanças aconteceram. A Renata está aqui. Hoje ela participou de diversas lives, uma atrás da outra. Agradeço por ela parar o que ela está fazendo para a gente conseguir gravar esse vídeo. Vou responder aqui perguntas que foram colocadas lá no meu Instagram, na caixinha. Então sigam a gente lá no Instagram do Tio Canada, onde que a gente coloca as coisas na hora. E vamos bater um papo. Renata, boa noite. Como é que você está e como é que você recebeu essa notícia? Boa noite, Jael. A gente tinha conversado anteriormente, né? A gente já estava esperando algumas mudanças, uma redução do número de vistos aprovados, mas de nenhuma forma eu imaginei que fosse afetar a autorização de trabalho dos cônjuges de estudantes internacionais. Essa foi a medida que mais chamou atenção, porque vai de contra tudo ao que o Canadá é, que é um país receptivo, é um país que valoriza a família, é um país que busca profissionais qualificados que venham para cá com suas famílias. Então, não permitir que os cônjuges de estudantes internacionais possam vir trabalhando é algo que realmente pegou a todos de surpresa. Uhum, é bem chocante, né? Porque a gente sabe que o Plano Canadá já não é algo barato e muitas pessoas elas fazem esse planejamento se apoiando no pilar aí da pessoa, do cônjuge vir e pagar as contas. O meu caso foi esse. Quando eu cheguei para estudar, a minha ideia era nem trabalhar no primeiro semestre para eu pegar o ritmo. Eu estava morrendo de medo do college e tal. E a Bruna veio para trabalhar do que fosse, né? Então, eu acho que muitos, a maioria, 95% do modelo de imigração dos brasileiros que vem através do college público é esse: o cônjuge vem para tentar pagar, fechar as contas, porque dificilmente você vai conseguir pagar um college, se manter aqui no país, pagar as despesas da casa sem o cônjuge trabalhando, sendo que o estudante, até a data desse vídeo, ele pode trabalhar 20 horas por semana, a não ser que ele esteja dentro daqueles períodos, daqueles acordos, né, que deixou full time, ou a gente vai ver agora em abril, a hora que eles mudarem, se vai subir para 30 horas, mas mesmo assim ainda é uma quantidade de horas. E o meu questionamento é, isso não vai acabar fazendo com que as pessoas, que a ilegalidade aumente? Porque se você tira o direito das pessoas de trabalharem, mas pode receber elas no país, eu queria saber com qual visto que elas vêm, se é com de visitor, e como é que fica isso? Então, Jael, a melhor parte, uma das melhores coisas de você morar em um país como o Canadá, que é um país com a população menor, é que você tem um acesso mais direto ao primeiro-ministro do Canadá e ao ministro da Imigração. Então, levando em consideração a isso, eu escrevi hoje uma carta para ambos, para o primeiro-ministro do Canadá
para o ministro da Imigração, questionando exatamente esse ponto que você levantou. A partir do momento que ele tira a autorização de trabalho de um cônjuge, essa família dificilmente vai conseguir se manter aqui, a não ser que esse cônjuge trabalhe de forma irregular, que seria uma das coisas que pode acontecer. É claro que eu não vou entrar nessa onda de pessoas que estão achando que é o fim do mundo, que não vai dar mais certo, que o Canadá fechou as portas, porque eu tenho trabalhado com isso já há bastante tempo, e estudantes de escolas privadas, os cônjuges já não podiam trabalhar. E ainda assim, eu tenho muitos clientes que vieram com seus cônjuges em determinadas situações. Por exemplo, o cônjuge que trabalha remotamente, que tem a sua renda de fora. Esse pode vir para cá como visitante, continuar trabalhando para fora do Canadá, né, para o Brasil ou para qualquer outro país. A renda dele vai ser mantida enquanto o estudante completar o curso, pegar o PGWP, e aí sim ele também terá direito à autorização de trabalho. Esse é uma opção. É uma opção. A outra opção é aquela pessoa que vem para cá, já faz uma pesquisa das áreas de demanda, e essa pessoa atua em uma área de demanda e sabe que uma vez que esteja aqui no Canadá, vai conseguir uma oferta de trabalho. Só para você ter ideia, tem muitos estudantes que entraram no Canadá por aquele programa de colleges privados de New Brunswick. Os cônjuges não tinham direito a trabalhar, vieram para o Canadá, conseguiram oferta de trabalho, foram na fronteira e receberam seu work permit. Então, eles não tinham direito ao visto, mas como a província necessita muito de mão de obra qualificada, esses cônjuges conseguiram trabalhar aqui, conseguiram uma oferta de trabalho formal, oficial, e mudaram o status de visitante para trabalhador. Outra Uhum, opção que a gente já viu para pessoas que não tinham a condição de vir no college público e iam para o privado, é que os dois, tanto o que ia somente estudar, buscou um college privado e o cônjuge buscou um outro college. Então, eram dois colleges baratos de pessoas que sabiam qual era o mercado de trabalho, que eles se encaixariam para poder buscar tal oferta. Então, a oferta de trabalho é possível, não é o melhor dos cenários, claro que a gente não queria que isso acontecesse, mas eu quero deixar claro que outras pessoas já passaram por isso e conseguiram residência permanente e estão realizando o projeto delas. O que que a gente tem que fazer nesse momento? Se a pessoa não iniciou o projeto ainda, veja a possibilidade de entrar no mestrado, no MBA, porque os estudantes de MBA não serão afetados por essa mudança. Se uhum, você já fez a aplicação, provavelmente você não vai ter esse problema com a autorização de trabalho do cônjuge, porque a aplicação já foi feita. Agora, as pessoas que não deram início ainda à aplicação do visto provavelmente vão entrar nessa regra. Por que que eu falo provavelmente? Porque no comunicado ele falou que fará isso nas próximas semanas, ou seja, não deu uma data específica ainda. Essa data pode ser dada, ou pode ser que não, pode ser que por algum motivo os colleges pressionando, as universidades pressionando, ou pessoas comuns como eu, que entraram em contato com eles pedindo que essa cláusula fosse reavaliada. Quem sabe não tem um impacto e essa regra mude. Vamos esperar uhum. para ver. Vamos esperar para ver. Renato, eu queria que você explicasse para mim o que seria um college parceria público-privada, porque esses aí estavam podendo é, emitir o Post-Graduation Work Permit, só para o pessoal entender, que é o visto de trabalho, PGWP, é o visto de trabalho, você estuda no college e depois você pega um visto de trabalho. No meu caso, eu estudei 2 anos, iria pegar mais três, um projeto de 5 anos, que torna um projeto bem sólido, né? Para quem faz o certificate de 1 ano, pegava mais 1 ano. Para quem fazia de 2 anos, pegava 3 anos. Então, por regra, são os colleges que têm a DI, né? Como que fala? Esqueci o nome do documento DLI, que DLI, DL, a DLI, que é Designated Learning Institution, Learning né? Institution, yes. Esses poderiam emitir o PGWP, que são, na sua grande maioria, os públicos. Por isso que a gente fala do público. Lembrando, pessoal, para quem caiu de paraquedas, público não é gratuito aqui, né? Muito pelo contrário, é o mais caro, né? E os colégios privados não podem dar esse visto de trabalho depois que acaba. E aí tem uma parceria público-privada. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso?
Então, essa parceria não é algo muito comum, tá? Não Tá? existe em todas as províncias do Canadá. Eu conheço algumas que existem em Toronto. Então, o que Uhum, acontece? Instituições públicas renomadas que não tinham seu campus em Toronto fizeram parceria com alguns colleges privados que tinham o prédio. Então, esses colleges tinham a estrutura em Toronto, mas não eram credenciadas como públicas para dar para a GWP. Então, a instituição pública renomada, conhecida, que recebe subsídio do uhum, governo, que dá para a GWP, se associou com um college privado em Toronto, na região de Toronto, e daí começou a ofertar essas vagas em Toronto. Porque muitas pessoas não queriam ir para cidades menores onde estavam essas instituições, ficava mais fácil na região de Toronto, onde o mercado de trabalho é bem aquecido, e eles uhum, podiam estudar ali. Então, iam para esses colleges privados que tinham a credencial do público. E, de certo. alguma forma, pelo que eu entendi, algumas instituições abusaram desse sistema, oferecendo Uhum, vagas para pessoas que não cumpriam os requisitos de estudante internacional, como, por exemplo, frequentar as aulas. Muitas uhum, usaram das cartas de aceitação dessas instituições para trabalhar aqui de forma é, extra carga horária, né, de 20 horas, que era possível agora das 40 horas full time, né? Então, tipo, extrapolaram e causaram um uhum, problema no sistema, e por isso a imigração está entrando como uma resposta. Isso não é justo para todos os casos, porque tem muitas instituições de ensino que têm feito essa parceria de forma séria. Então, tem muitos colleges, são sérios, que têm trabalhado, que os estudantes têm de fato estudado, mas infelizmente é aquela coisa, né? Por causa do erro de alguns, uhum. todos acabam pagando um Todo mundo preço. estão pagando, né? O que eu tenho visto, acho que é o assunto que tem se levantado muito, até tem um documentário que eu comentei com você essa semana, mandei para você lá, The Fifth State, né? Que fala sobre a máfia dos colleges, as fraudes. Eu fico pensando se é o governo tentando atingir essa galera, só que em vez de dar um tiro de sniper, tá soltando uma bomba nuclear e pegando todo mundo. Exatamente, realmente não dá para a gente entender a forma como foi feito esse anúncio. Um dos pontos é, por exemplo, o attestation letter, que vai ser obrigada para as aplicações de visto de estudo a partir de hoje. Eles comunicaram isso e, ao mesmo tempo, eles divulgaram que todas as aplicações feitas a partir de hoje estão suspensas até que as províncias consigam emitir os attestation letters, que isso pode acontecer até 31 de março de 2024. Ou seja, você estava com a aplicação pronta para submeter hoje ou amanhã, você não pode mais enviar essa aplicação, porque um do Parou documento tudo, obriga então? parou tudo, tudo. Até 31 de março, por causa dessa Não, attestation. as províncias têm até 31 de março para organizar o sistema para liberar essas attestation letters. Então vai Só ser que rapidinho. ó que loucura! As pessoas com as aplicações prontas, imagina as pessoas que vinham estudar em maio. Como que elas vão enviar a aplicação se não pode enviar até receber a attestation letter? Caramba, caramba, muita gente vai ter que reajustar. Você acha que essas medidas têm a ver com política e com as eleições? Na minha humilde opinião, eu acredito que tem uma direta relação com as eleições. Nós temos visto um baixo índice de aprovação do governo atual, tá? E eles precisam mostrar que estão trabalhando para resolver as situações, como moradia e inflação. Uhum. Infelizmente, a forma como isso está sendo feita, não é uma forma, que eu diria, responsável, se a gente levar em consideração o tamanho do mercado que engloba colleges, universidades e pessoas que trabalham com esses serviços, serviços paralelos que são relacionados a isso tudo. Eu acredito que daria para o governo fazer isso de uma forma mais responsável, diminuir o número de vistos aprovados de uma forma mais responsável, buscar esses colleges que estavam agindo de má fé e trabalhar diretamente com eles, ao invés de generalizar uma regra. Por Uhum. exemplo, não permitir que os cônjuges de estudantes internacionais tirem autorização de trabalho. Como que uma família vai se manter aqui se os dois não estiverem trabalhando?
Não, é uma loucura, né? Essa diminuição de 35%, ele vai reduzir para um número de 364 mil vistos de estudos emitidos. Ano passado foi coisa de 500 mil vistos, né? Eu, Mas eu assim, fiz um. Joel, ah, é o que eu eu ia acho que esse comentar, que não é. volta para um patamar de 2017, 2018 também, né? Esse não é o maior problema, não é? Eu acho que esse não é o problema. As pessoas que se matricularam ou querem estudar em colleges renomados, instituições respeitadas e que têm sua comprovação financeira organizada, não vai ser afetada por essa cota. Uhum, Entendeu? Eu acho que isso a gente, se eles não tivessem divulgado os números, nós nunca saberíamos que haveria essa diminuição ou não. Para você ver uhum. que é uma coisa que eles realmente querem mostrar trabalho. Tipo, olha, estamos diminuindo o número de aceitação para estudantes internacionais até 35%. Ninguém sabia se é 35%. Para tentar ganhar voto para a eleição ano que vem, vai ser a eleição de calendário, né? Que você estava comentando. O que acontece? Nós temos um sistema parlamentarista, então eleições podem ser chamadas a qualquer momento, basta o primeiro-ministro perder o apoio da maioria. Hoje ele Uhum, tem a maioria porque ele tem um apoio de um outro partido que se chama NDP. Então, se ele perder a maioria, as eleições são chamadas, pode ser chamada amanhã ou semana que vem, mas pelo calendário é no ano que vem. E a uhum. pressão em cima do primeiro-ministro está cada vez maior. É uma pressão cada vez maior para que ele dê resultados contra a inflação e para a questão da moradia. E, contudo, em cima dos estudantes internacionais, não é a solução. E os É real. refugiados? Qual Exatamente, que eles não é uma continuam quantidade também que recebendo. só aumenta? Pois é, eles continuam recebendo refugiados, nada contra, gente. Eu fico muito feliz de fazer parte de uma nação que se importa com a causa humanitária, que está de braços abertos para receber pessoas que precisam, mas é importante que isso seja feito de forma responsável, tendo estrutura para receber essas pessoas. Então, o país continua recebendo refugiados, e os refugiados, quando vêm, eles vêm em família. Dificilmente você vê uma pessoa sozinha como refugiada. Ele vem a família inteira dele, porque a família inteira estava no risco na guerra. Então, quando essa família chega aqui, recebe subsídios financeiros do governo, recebe moradia, recebe toda uma ajuda que o estudante internacional tem que pagar para ter acesso. Então, o estudante internacional, quando ele vem, ele traz recursos próprios, ele traz os seus investimentos, ele vem para trabalhar e ajudar o desenvolvimento econômico do país. Então, simplesmente culpar o estudante internacional pela crise de moradia não faz sentido. Para a Tanto gente que que entende um pouco mais, a gente sabe que não é a solução, mas é uma decisão que está acima de nós, né? daí vai faltar mão de obra para construir as casas, porque muitos dos estudantes dos cônjuges vêm para trabalhar na construção, vêm cheio de vontade, né? E aí vai ser um negócio que vai impactar em todo um ecossistema, porque quer reduzir, só que está recebendo um monte de gente, deveria fazer casas e moradias antes, criar hospitais, vagas nas escolas, trabalho para poder receber todo mundo ao Então, mesmo tempo. Super respeito, imagino que tenham pessoas que precisam vir assim, mas está acontecendo de chegar e não ter como absorver essas pessoas, né? e é importante a gente mencionar, Joel, que a necessidade de mão de obra qualificada não vai ser alterada com essas novas políticas de imigração em relação aos estudantes internacionais. A necessidade continua. Então, mesmo que eles não deem o visto de trabalho para o cônjuge, o mercado continua precisando de profissionais qualificados. Portanto, se você ainda não iniciou seu projeto para vir para o Canadá, se você precisa vir como estudante internacional, precisa trazer o seu cônjuge, um conselho que eu dou para vocês é: faça uma pesquisa das áreas de demanda da província que você tem interesse. Porque se você sabe que o seu cônjuge é de uma área de demanda, fica mais fácil dele conseguir uma autorização de trabalho. Segundo, invista num francês intermediário, que seria um CLB5, no speaking e no listening, porque isso vai Uhum. possibilitar que você consiga uma oferta de trabalho sem o LMIA, o que não gera custos para a empresa. Fica muito mais fácil de você conseguir essa oferta de trabalho. Terceiro ponto, considere a possibilidade de você fazer um curso de menor duração para pegar o PGWP logo e seu cônjuge de autorização de trabalho e foque nos mestrados.
porque o doutorado não vai ter impacto na questão do visto de trabalho para o cônjuge. Tem muitos mestrados com preços acessíveis, basta vocês fazerem uma busca, tá? Tem muitos mestrados. Qual é a dificuldade de você se aceitar no mestrado? Por que que ninguém fala muito dos mestrados? Porque o nível de inglês para ser aceito no mestrado é maior, tem muitos mestrados com preço mais alto do que colleges, e a admissão de muitos deles é mais criteriosa, você tem que provar mais Uhum, documentos, e as agências de intercâmbio, muitas não têm parceria com essas universidades que oferecem mestrados, porque a universidade entende que se o aluno está querendo cursar o mestrado, ele já deve ter nível de inglês suficiente para resolver toda a aplicação direto com a universidade, sem precisar de intermediários. Então, uhum, são pontos que vocês devem avaliar, porque eu acho que o mestrado pode ser uma grande diferença em tudo isso que a gente está vendo. Outro ponto importante, a província de British Columbia tem um programa de mestrado chamado BCPNP International Postgraduate, que possibilita a residência permanente para pessoas que graduaram em mestrados de tecnologia, engenharia e saúde. Então, se você fizer um mestrado que está numa lista específica da província, terminou o mestrado, você já aplica direto para a residência permanente, sem a necessidade de oferta de trabalho, de pontuação, nem de fazer a prova de inglês novamente. Então, é um tiro certeiro, sabe? É aquela coisa, vou investir no programa, é um pouco mais caro, o nível de inglês é maior, mas eu sei que no final desse programa eu uhum. consigo a residência permanente. Se eu não me engano, tem alguma coisa parecida com isso em Alberta, não tem? Preciso dar uma olhada nisso. De mestrado não. O Mas eu programa acho de que tem de imigração. pós-graduação, tem alguma coisa que facilita quando é um curso de pós-graduação. Uma amiga minha estava falando disso hoje. É, Ó, eu você, sei que pode falar. acho que é melhor fazer um parêntese aí. Ontário tem um programa similar. Ontário tem um programa similar de mestrado, bem parecido com o de British Columbia, mas não tão facilitado quanto o de British Uhum. Columbia. O de Ontário, o estudante, ele precisa ser chamado. Uhum. Eles abrem um número de convites para pessoas que qualificam para aquele programa de mestrado da província de Ontário. Uhum. Uhum. Legal. O pessoal que vai ser, que não vai ser impactado, então, é mestrado, doutorado, MBA também, não vai ser impactado. MBA é considerado mestrado, então Tá. não é impactado. E pós-graduação. A pós-graduação não está no anúncio. A gente Hum, espera que a pós-graduação entre, mas no anúncio que saiu hoje, no dia 22 de janeiro, não menciona pós-graduação nesse quesito de autorização de trabalho para o cônjuge. Isso pode ser acrescentado e a gente espera que seja acrescentado, mas no anúncio de hoje não menciona pós-graduação. entendi. E MBA, doutorado e mestrado vai ser sempre, na maioria das vezes, nas universidades. Os colleges vão ter algum programa de. Tem colleges que oferecem MBA, tem um college aqui em BC que é muito conhecido, que se chama UCW, que oferece um MBA, a parte de Uhum. administração, é reconhecido da direito à PGWP, o cônjuge vai ter direito à autorização de trabalho, então para essas instituições nada mudou. Provavelmente as instituições também vão tentar se ajustar e criar mais vagas, porque elas dependem da entrada do dinheiro do aluno internacional, porque é uma indústria gigante, de repente você puxa o freio de mão, como que elas vão sobreviver sem essa entrada? Eu acredito Já que ou eu eles vão ter penso, que fazer um novo anúncio, ou vão mudar alguma coisa. Eu imagino que se isso tudo está mexendo comigo e com você, que nós somos assim, quase nada no meio desse sistema todo, imagina os reitores de universidades, os reitores de college, os presidentes dos colleges, as pessoas que trabalham diretamente com isso, a pressão que eles não estão fazendo para o ministro da Imigração, para o primeiro-ministro do Uhum. Canadá, quantas reuniões não devem estar acontecendo nesse momento para buscar soluções para isso. Tem universidades, colleges que tinham acabado de inaugurar grandes campos, novas salas. Nossa, Imagina quanto dinheiro que não foi investido em tudo isso, entendeu? Então, assim, se isso está incomodando a gente, imagina imagina o quanto que não está incomodando quem, os colleges e universidades. quem investiu milhões, né? Lembrando que esse anúncio, esse pronunciamento é uma medida para 2 anos, né? Assim,
teoricamente. Eu acredito que vão ter que mexer em alguma coisa, porque não faz muito sentido. Parece que alguém foi lá e fez, alguém vai chegar aí, calma aí, filho, não é bem assim, não é por esse lado, né? Um detalhe aqui, né, que eu coloquei aqui, para quem está vindo solteiro, consegue fazer um diploma, um certificate, não vai mudar muito se não estiver dependendo aí do Open Work Permit para o cônjuge, né? Seria mais para os planos familiares, certo? Não, correto. O estudante solteiro não vai ter que se preocupar com absolutamente nada. É, O jogo continua o mesmo. continua o mesmo. Para quem vem com as crianças, tem algum impacto em colocar essas crianças para estudar? Não, não tem impacto nenhum. A questão, a Uhum. observação que eu gostaria de fazer, se vocês por acaso optarem dos dois virem para um colégio privado mais em conta para ter acesso ao mercado de trabalho, tentar uma oferta de emprego, dependendo do distrito escolar que você esteja, você não consegue colocar os seus filhos para estudar. Para colocar os filhos para estudar nas escolas públicas, você tem que estar matriculado em um colégio público ou colégio privado no nível de degree, que no caso é um mestrado, bacharelado, etc. Uhum, uhum. Voltando um pouquinho no esquema do mestrado, os mestrados e doutorados de 1 ano vão dar 3 anos de PGWP? Essa foi a melhor notícia de todas as ruins que a gente teve, né? Tipo assim, se você faz o curso de um ano, aí nesse eles mencionaram a pós-graduação. Se você faz uma pós, um mestrado, doutorado e tal, você tem direito a 3 anos de PGWP. Lembrando que a maioria dos mestrados já eram de 2 anos, e quem cursava 2 anos recebia os 3 anos. Então, acho que esse benefício é mais para quem vai focar numa pós de 1 ano que tem direito aos 3 anos de PGWP. Foi a melhor Uhum. notícia de todas as ruins. Olha aí, o pessoal vai ter que estudar um pouquinho mais de inglês, aumentar a nota. Renata, queria abrir aqui para algumas perguntas. O pessoal que mandou aqui no Instagram. Primeira pergunta aqui é a respeito de Express Entry, se muda alguma coisa, número de pessoas que vão imigrar, tal. Essa é uma pergunta que eu já tinha recebido, não está aqui, mas eu queria saber de você enquanto eu vou vendo outras aqui também. Então, gente, a competição no X-Present é muito alta. Uma boa parte das pessoas com mais pontos são as pessoas que graduaram no Canadá e que estão trabalhando no Canadá. Isso envolve até cônjuges que trabalharam aqui, porque essa experiência qualificada no Tier 0, 1, 2, 3 qualifica para a pontuação no Express Entry. Se a gente reduz o número de estudantes que vêm, se a gente reduz o número de cônjuges que podem trabalhar, já que a partir de agora esses cônjuges não terão direito ao visto de trabalho de college, né, estudantes de colleges, provavelmente você diminui o número de pessoas com pontuação alta e daí pode ser que essa competição no Express Entry seja balanceada. Mas, de novo, Joel, tudo isso aqui, ele foi anunciado hoje, a gente não sabe nem se ele vai conseguir manter isso até o final de 2024, porque vai ter um impacto no mercado de trabalho grande. Então, como que ele Uhum. vai conseguir suprir a necessidade de mão de obra qualificada? Então, pode ser que isso, daqui a alguns meses, a gente veja alguma coisa em relação a atrair pessoas para trabalharem aqui de uma forma mais fácil. Vamos ver. Olha, vamos ver, sempre tem um outro lado, né? A Ingrid Lemoran pergunta aqui: quem está com a aplicação de Open Work Permit feita desde o ano passado será afetado? Então, se for cônjuge de estudante internacional, a aplicação feita tem uma grande chance de ser aprovada. A partir de hoje, ele falou que vai demorar algumas semanas ainda, eles vão mexer na autorização de trabalho dos cônjuges de estudantes internacionais que não sejam estudantes de mestrado ou doutorado. Então, não tem como eu te dizer se a aplicação vai ser afetada ou não. Provavelmente não, porque é uma aplicação que já foi feita e a regra Mas, ainda não está valendo. então, o pessoal que está para terminar o college agora, está terminando nesse semestre, vai aplicar para o PGWP logo agora, para a própria pessoa e para o Não, mas marido isso não também. afeta. Mas isso não afeta. A aplicação do Então, PGWP e do cônjuge não vai mudar nada. de quem A já está única aqui. de que não mudou nada. Não, é Inclusive de isso, eu quem vai assustei vir. agora.
Não, não mudou nada. Inclusive da pessoa que vai vir para cá, para o college elegível PGWP, não vai mudar nada. Ah, tá. Isso que você As está falando é únicas pessoas, para parceria público-privada, que você está falando. exatamente, as Ah, únicas bom. pessoas afetadas, não, as únicas pessoas afetadas são os estudantes de college de parceria privado e pública. Essas são Uhum, as únicas afetadas. uhum. Então, todo mundo que está aqui já está em loco, não tem que se preocupar com essas mudanças. Quem já está estudando e está em colégio público, não está nessa público-privado, continua Você sabe normal. quem vai ser afetado? As pessoas que precisarem solicitar extensão. Por Quem exemplo, o tá, estudante internacional que precisar solicitar uma extensão de estudo e é, precisar solicitar a extensão de o Open Work Permit do cônjuge. Lembra que se você não tiver matriculado no mestrado ou doutorado, o seu cônjuge não tem direito à autorização de trabalho mais. certo. Então, se a pessoa precisar solicitar uma extensão, ou seja, está aqui dentro, o curso vai terminar depois do permit que é válido, a pessoa precisa solicitar uma extensão. Na hora que Caramba, ela for Renato. solicitar a extensão do cônjuge, se o curso que ela tiver matriculada não for um mestrado ou doutorado, o cônjuge não terá direito ao trabalho, tá? Nossa. Ah, eu E ia aí, fazer. Ou seja, exatamente o meu plano Canadá, por exemplo, se eu tivesse agora, no último termo, porque eu precisei pedir extensão. Porque lembra isso. que 5 matérias é muito, a gente sempre fala 3 é pouco, 5 é muito, faz 4, tira o summer break, faz dinheiro, junta dinheiro, paga as contas e tal. Só que nesse modelo você acaba precisando de mais uma extensão de visto aí, de uma extensão de 6 meses, pelo menos. Então, nesse caso, quem tá, porque tem um monte de gente fazendo 3 matériazinhas só para pagar mais devagarzinho. Essa galera que na hora de pedir a extensão pode ser afetada? Isso, exatamente. Pode ser afetado o cônjuge, não o estudante, o Não, cônjuge. sim, o cônjuge. Então, de novo, quais são as opções para essa pessoa? Buscar uma oferta de trabalho formal, ou seja, LMIA ou LMIA Exempt. LMIA Exempt seria a categoria, por exemplo, uma das categorias é o do francês, conseguir no speaking e no listening o seu B5 e Uhum. tentar a oferta de trabalho que seja LMIA Exempt, porque a empresa não terá custos com você, então facilita muito a contratação. Se você conseguir essa oferta de trabalho, fácil, fácil, você pede uma extensão da sua autorização de trabalho, que vai vir com 2 anos, e além disso, você se tornará elegível para o programa provincial, por exemplo, de Alberta, que o cônjuge Uhum. necessita de uma oferta de trabalho formal. Então, assim, é aquela coisa sabe quando a coisa é ruim, mas pode se transformar em bênção? Então, Uhum. pode, nessa situação, uma notícia dessa chata pode se transformar em uma bênção para alguém. É, é. É o Georgia, sei lá, Geórgia. Quem for aplicar este ano ainda tem até que data limite para aplicar e não ser barrado? Não, que a gente não é questão de barrado, não. É a questão dos benefícios. Você pode aplicar, o Canadá não está impedindo que as pessoas solicitem seu visto de estudo. Você não vai ser barrado porque você quer estudar aqui. A questão é que se você vier com família e o curso não for mestrado ou doutorado, pode ser que seu cônjuge não consiga autorização de trabalho se eles, de fato, colocarem em prática a regra que eles anunciaram hoje. Porque no anúncio eles falaram nas próximas semanas. Então, a minha Uhum. esperança é que caia um pouco de consciência, Eu também acho, sabe? eu também acho, eu De acredito sensibilidade que para que sensibilidade, eles não dá. Puxou o freio de mão assim com o carro a 200 por hora. Até Mas esses assim, dias estava no. lembrando, Joel, mas Ah, lembrando que nos Estados Unidos o cônjuge não pode trabalhar e nem por isso as é, pessoas deixam de ir para lá como estudante. A Inglaterra anunciou recentemente que os cônjuges não podem trabalhar. Então não é hum, algo novo, não é algo diferente, tá? Então, assim, as pessoas precisam entender que quando o seu projeto vale muito para você, é importante para você, não é esse obstáculo que vai te parar. Não é é, esse empecilho, essa pedra no caminho que vai impedir de você chegar onde você quer chegar. Eu sei que foi algo que pegou todo mundo de surpresa, todos os consultores, hoje conversei com vários,
todo mundo assim chocado com a notícia. Ninguém esperava algo dessa proporção. Conversei com agências de intercâmbio, todo mundo chocado. Então é algo que realmente mexeu com o mercado inteiro. E eu espero Uhum, que a gente receba alguma resposta positiva de tudo isso. É bem isso. Eu tenho uma pergunta aqui. Qual a probabilidade, da Laiana, qual a probabilidade do college devolver o valor de quem iria em setembro, sem o visto até o momento? Mas tem que entender o porquê que você vai pedir o cancelamento do visto. É por causa do cônjuge? É porque você acha que o college que você ia fazer é o privado público, que não dá direito ao PGWP? Porque o que acontece, gente? Quando foi anunciado ano passado que os colleges privados de Quebec não dariam mais o PGWP, houve uma flexibilidade nessa transição. A imigração colocou datas. Até a data tal, os estudantes terão direito ao PGWP proporcional ao tempo que eles estudaram. E eu tenho aplicado o PGWP de muita gente que fez privado em Quebec nessa época do prazo que foi estipulado e todos têm recebido o PGWP aprovado. Então, o que Uhum. eu espero do ministro da Imigração nos próximos dias ou próximas semanas é que ele dê um direcionamento das aplicações que já foram feitas, do tempo que isso será colocado em prática, não simplesmente como foi anunciado hoje. Ó, gente, a partir de hoje, ninguém. Acabou, suspende de tudo. Então vamos continuar aqui as perguntas. Aqui, ó, a Cris Guntizel pergunta: Fanshawe, London, em setembro, não terá mais direito ao marido o Work Permit e depois o PGWP? Já com os vistos, ela escreveu aqui. Não, se o visto está aprovado, não tem problema nenhum. O seu marido vai poder trabalhar normalmente. A imigração não vai retirar os vistos que já foram aprovados. Então, no seu caso, está tudo tranquilo. Essas mudanças não te afetam. Legal. O Renan Costa fala que a job offer passa então a ser o meio mais fácil. Digo, a primeira opção do imigrante? Não necessariamente, isso depende do perfil da pessoa. É importante estudar o background, a experiência profissional dela, o nível de inglês, talvez até francês, para a gente definir se a job offer é o caminho mais acessível ou se o estudo ainda é uma opção. Uhum. Com o cônjuge, o Leonardo Moraes, como o cônjuge entrará no Canadá sem o Open Work Permit, visto de turismo, mesmo com a certeza de que vai ficar além de 6 meses? Não é o de Não turismo, né? importa, não importa, gente. Eu sei que isso é novidade para muitos de vocês, mas estudantes que já estavam matriculados, por exemplo, em college privado, tinham o costume de solicitar o visto de visitante do cônjuge. Esse cônjuge, quando ele recebe o visto de visitante, não é por 6 meses, é pelo tempo que o curso durar, mesmo sendo um visto de visitante, porque esse cônjuge vai estar acompanhando o estudante internacional. Não é o melhor dos mundos, a gente sabe disso, mas eu gostaria de lembrar vocês que muitas pessoas que entram no Canadá como visitante conseguem uma oferta de trabalho. Não tem nada irregular de você buscar uma oferta de trabalho estando aqui como visitante. O que você Uhum. não pode fazer é trabalhar aqui sem uma autorização de trabalho. Eu estava vendo, escutando a tua outra live, você falou que a pessoa trabalha aqui legalmente. Aí ela consegue aí uma job offer com LMA ou LMA exempt, alguma coisa dela, vai na fronteira lá para fazer a documentação. Só que daí o pessoal consegue de alguma forma rastrear que ele fez alguma coisa ilegal. Pode ser que ele nem volte da fronteira para dentro do Canadá, é isso? Então, eu já vi alguns casos, por exemplo, uma pessoa trabalhou de forma irregular no Canadá e conseguiu o LMIA para solicitar autorização de trabalho. Essa pessoa se dirigiu à fronteira. Chegando na fronteira, o oficial falou assim para ela: Eu quero que você tem 4 dias para me trazer os seus extratos bancários. Só que nos extratos bancários tinham os depósitos feitos no Canadá do trabalho que ele tinha realizado. Então, o oficial não deportou ele imediatamente, não prendeu, não fez nada, só que deu para ele uma data específica para ele apresentar os extratos bancários, o que ele não tinha como apresentar. Porque se ele apresentasse, ia cair a casa. Exatamente. Entendeu? Outro caso que eu já vi: o oficial pegou o celular da pessoa
e pelo GPS do celular viu que essa pessoa fazia a mesma rota todo dia para a empresa que o estava contratando. Então, vamos dizer, nos últimos 40 dias, 50 dias, essa pessoa foi todo dia para essa determinada empresa. E aí a pessoa, enfim, não conseguiu sua autorização de trabalho, deu problema. Então, não é irregular, não é ilegal você buscar uma oferta de trabalho. Não é. Qualquer pessoa pode fazer isso estando aqui como visitante. Mas você não pode trabalhar de forma irregular. Se você trabalhar de forma irregular, pode ser que não dê nada? Pode. Mas se der, você está com um problema muito sério para resolver. E nesse caso, eu não posso te ajudar e dificilmente um consultor pode te ajudar. Você vai ter que contratar um advogado de imigração, que é uma pessoa que pode te representar diante da corte do Canadá. Então, para evitar essa dor de cabeça, faça tudo certinho. Venha, estude seu inglês intensivo, sabe? 3, 6 meses de inglês para você tirar os 5 no speaking e no listening e conseguir oferta de trabalho mais rápido. Fico imaginando aqueles depósitozinhos do Skip the Dishes, do DoorDash, do Uberzinho na conta. É esse tipo de coisa que a pessoa tem que evitar, esses rastros, sabe? Vai Essas coisas que trabalhar podem causar problema. delivery. Marcela Cunha, ela já perguntou isso, acho que na live para você. Ó. Renata, fala mais sobre o programa de BC para mestrado em engenharia civil. Então, a província de British Columbia tem uma lista de mestrados que são elegíveis para um programa de residência permanente. Esses mestrados são em engenharia, tecnologia e saúde. Se a pessoa for aceita no mestrado e concluir esse mestrado com sucesso, ela pode aplicar direto para a residência permanente Uhum, sem a necessidade de ter experiência no Canadá, de ter oferta de emprego, de passar por um sistema de pontos. É basicamente, terminou o curso, aplicou para residência permanente. uhum. Queria fazer um parêntese aqui, falar da Raibonju, que é parceira do Tio Canada, tem parceria também com a Go North. A Raibonju é uma consultoria estudantil, eles também devem estar de cabelo em pé ali, com todo mundo atrás deles, perguntando das Então, opções. Pode falar. o legal da Raibonjour é os anos de experiência que eles têm no mercado e o conhecimento das instituições de ensino. É uma empresa que já está no mercado há tanto tempo que esse tipo de notícia, apesar de ser inesperada e causar um espanto em todos nós, não vai tirar a Raibonjour do centro. Tipo assim, eles já estão estudando as possibilidades para ajudar os clientes Raibonjour. Então, todo mundo que está com matrícula em andamento com a Raibonjour, você pode ter certeza que a equipe da Raibonjour está trabalhando nesse momento para encontrar soluções para o seu caso. Então, se você ainda quer vir para o Canadá estudar, quer ver possibilidades, entre em contato com a Raibonjour, conversa com as meninas da Raibonjour, que são excelentes, e eu tenho certeza que elas vão te apresentar uma opção que seja de acordo com o seu perfil. Perfeito. Eu vou deixar um link aqui embaixo, gente, para vocês se cadastrarem e marcarem, agendarem um bate-papo. É gratuito esse bate-papo, vocês podem conversar. Quem já é cliente, eles vão atender vocês. A Raibonju tá há mais de 10 anos no mercado, tem parceria com mais de 100 instituições de ensino aqui no Canadá. Eles têm um relacionamento ótimo com representantes dentro já das instituições, né? Eu pude presenciar isso, fui para o evento com eles no Brasil lá. Tinha, por exemplo, o Bruno da Seite estava lá junto do evento, tem um relacionamento, as notícias são muito rápidas e os colleges, como tem esse relacionamento com eles, eles aceleram muito as respostas para eles, né? Às vezes a pessoa direto para o college entra naquela lista de e-mail, um caminhão de e-mail, mas aí tem aqui alguém que é da casa, eles têm ali uma velocidade. Então, você só sai ganhando agendar um bate-papo com eles gratuito, uma empresa de confiança, a Renata confia também. A gente é diferente, a Renata é consultora de imigração e eles são consultores de educação, tá bom? Então, agenda um bate-papo lá com a Rai Bonjour para vocês entenderem essas possibilidades, né? Eu vou continuar aqui com as perguntas aqui. Tem uma aqui. Durante o PGWP, o cônjuge continua tendo Open Work Permit, correto? Se você estiver trabalhando, né? Se o aplicante principal do PGWP estiver trabalhando, emitir na aplicação, colocar lá os 3 últimos pay stubs provando a carta de trabalho do empregador,
aí sim o cônjuge pode solicitar autorização de trabalho. Essa regra não afeta os cônjuges no caso de aplicação de PGWP. Legal, essa pergunta foi do VIX2 Canadá. Pergunta da Simone BJP. Como essa redução do número de vistos pode afetar quem vai com college privado? Então, um cuidado uma recomendação que eu tenho para você que vai escolher um college privado é entrar em contato com a Raibonjour para ver se o college privado que te interessa é um college renomado no mercado. Porque eu acredito que essas medidas visam dificultar que os estudantes busquem colleges que tenham a prática de trazer pessoas que não vão estudar aqui, que só vêm trabalhar. Então, se você Uhum. busca um college que não é muito legal, que está queimado no mercado, que tem essas práticas é, complicadas, pode ser que seu visto seja afetado, sim. Pode ser que as pessoas que apliquem para esses determinados colleges tenham um índice de negativa maior. Então, para evitar essa dor de cabeça, antes de você escolher o seu college privado, conversa com a sua consultoria educacional para ter certeza da qualidade de ensino oferecida por essa instituição. Ótimo. Eu devo fazer uma live com a Camila Ferreira nos próximos dias aí. Só baixando a poeira. Tá, tem mais uma pergunta legal aqui, ó. Liz, com essa mudança, quem vai com job offer, o cônjuge pode ir com visto de trabalho também? Sim, eu não vejo problema nenhum. Isso não muda a Uhum, questão da job offer. Inclusive, a gente vai uhum, ver agora o maior número de pessoas buscando a tão sonhada job offer, que é uhum. possível, mas que não é fácil, Não, principalmente né? para quem está fora do Canadá. É É, bem difícil. Por isso que as pessoas buscam vir como estudante para acelerar esse processo, para ter acesso ao mercado de trabalho, conseguir a job offer estando aqui. ótimo. Moretti.a. Todas essas regras se aplicam à província de Quebec também? Então, Quebec, gente, é uma província à parte do resto de todo o Canadá. Se a gente for avaliar o anúncio do ministro da Imigração hoje, ele não especificou, não falou nada em relação a Quebec. Eu entendo que é o país como um todo, mas vamos esperar ter mais detalhes sobre essas mudanças para poder garantir se vai afetar Quebec ou não, tá? De uma, da maneira como ele falou, me parece que é o Canadá todo, mas eu não tenho ainda certeza se Quebec vai estar incluído nisso ou não, porque Quebec é um mundo à parte. É um país à parte. Tô brincando, né? Já, Renato Bacana, já tenho visto com Open Work Permit e Study Permit. Início no Fall 2024. Serei afetado? Não, já está aprovado, você está Já garantido. está. Meu esposo já está com a LOA para pós-graduação em setembro de 2024. Quais as novas opções para mim? A cônjuge, a Lorena Cabral. Lorena, pós-graduação não foi mencionado na questão das pessoas que vão poder continuar solicitando autorização de trabalho para o cônjuge. Não, no anúncio hoje, eles mencionaram estudantes de mestrado e estudantes de doutorado, mas tem uma boa chance de que estudantes de pós-graduação também sejam elegíveis. Então, vamos esperar os próximos dias para ver se a gente recebe mais detalhes em relação a isso. Ótimo. Gui Figueiredo, de Quebec de novo. Quebec, quem irá fazer college em francês? Há possibilidade de não ser afetado só porque é college em francês? Não, não falaram, eles não mencionaram nada sobre o idioma do curso. Então, a gente não tem como saber. Lembrando que essas regras foram dadas de uma forma geral para o país todo. Então, vamos esperar para ver se eles mencionam a questão de Quebec nos próximos dias. Uhum. A Thali Cardoso, ela é seguidora, colega, mora aqui. Como fica a situação do PGWP para quem já está no Canadá? Eu acho que a gente comentou, mas se você quiser reforçar aqui. E, gente, o PGWP não vai ser alterado. Se você está numa instituição elegível, está tudo bem, você vai poder aplicar o seu PGWP, exceto os estudantes de colleges privados com parceria com colleges públicos. Ainda Uhum, assim, a regra passa a valer a partir de hoje. Então, eu não sei se eles vão considerar o tempo que a pessoa estudou antes nessa questão do PGWP. Levando em consideração a mudança que houve em Quebec, eles deram um prazo para colocar isso em prática.
Então, as pessoas que se formaram em instituições privadas em Quebec, que perderam o direito do PGWP, puderam aplicar se estivessem dentro de um determinado período de tempo. Então, Uhum. eu espero que haja bom senso por parte da imigração na hora de resolver essa questão de quem já está no país estudando. Ou o que a gente vai ver, que isso não é nenhuma novidade, é um grupo de estudantes se unindo e processando o governo. Isso acontece também. Ótimo. Angel Rogers, minha amiga que faz massa de pastel maravilhosa, pastelíssima. Isso está válido para alunos com intake em maio ou somente a partir de setembro? A partir de hoje, na verdade. Mas quem está para chegar em maio talvez já Não, se esteja já com está visto na mão. aprovado, não, se já É, está aprovado, não tem problema nenhum, não vai te é. impactar, mas se a pessoa ainda vai aplicar o visto, a partir de Aí, hoje. aí lascou. Daí entra tudo a partir de hoje. O, o Vini aqui, o Vinícius, para programadores, agora qual é o meio mais indicado para ir com o cônjuge? Programadores. Se TI. você, se você é programador, talvez você consiga trabalhar remotamente. E aí você colocaria o seu cônjuge para estudar enquanto você está trabalhando fora. Talvez essa seja uma opção viável. Outra opção viável é você entrar no Master de Cybersecurity, por exemplo, da NLIT, que daria direito para o cônjuge trabalhar, porque é um mestrado. E dá direito também a aplicar para residência permanente direto no final do curso. E onde fica? British Columbia. British Columbia. Renato Gomes da Paz, chegou agora em dezembro, fez um tour comigo, inclusive. O que muda para quem chegou em dezembro de 2023? Nada. Nada. Só, Só é, só só é se bom estiver no não college. pedir extensão e pegar as matérias sem ficar dividindo muito para passar daquele período. Tem que ter cuidado com a extensão, se você precisa solicitar autorização de trabalho do cônjuge, tem que ter cuidado com o PGWP se você está graduando num college privado com parceria com Não, eles college público. estão fazendo, acho que é Bow Valley aqui. É possível, Jaque, é possível os dois irem com visto de trabalho ou um dos cônjuges tem que ir com visto de estudante? Oh, acham Não, é dois achar. possível, Ah, mas é daí achar possível. duas job offers aí Não, não é é. que acha, não, não, já, não é que acha duas job offers. Se um achar o job offer, o outro pode ir acompanhando como trabalhador. Ah, boa. Então, Tá. é possível, sim. Não é fácil, mas é possível. Não, entendi. Thaís Botas, quanto tempo de antecedência devo aplicar para o mestrado? Universidades agora, é a ela de novo. Nossa, ela colocou três perguntas, deixa só essa. Então, se você está pensando em fazer um mestrado, o ideal é que você já entre em contato com a instituição de ensino com um ano de antecedência, porque alguns mestrados pedem mais documentos, então o processo é um pouco mais demorado de admissão. A gente Uhum. solicita o visto com 6 meses de antecedência. Então, se você usa 6 meses para fazer a matrícula, por exemplo, enviar todos os documentos que eles precisam, você vai ter tempo para solicitar o seu visto com tranquilidade. Uhum. Ela de novo, a Thaís Botas. Quais os requisitos para fazer uma pós no Canadá? É mais difícil? É mais documento? Nota de inglês? Só Não, ficar pronto? a pós é bem mais tranquila do que o mestrado, mas eu recomendo que vocês marquem uma consulta com a Raibonjour, porque eles é que entendem mais desse processo de admissão do que eu, eles sabem os prazos, as datas que as escolas estão aceitando os alunos, quais são os documentos exigidos, eles vão poder te orientar melhor. Eu faço mais a parte da aplicação do visto, que é Uhum. quando você já está com a carta de aceitação aceita. Um outro serviço que a gente recomenda muito a pessoa, antes de se matricular no curso, faça uma análise de visto comigo, que é quando eu sento com você para saber se o seu background tem a ver com o curso que você vai fazer, qual a explicação que a gente pode dar na carta de intenção, se os seus fundos são suficientes para o curso que você escolheu, quais são as opções, se dá para fazer pelo SDS, que é o Student Direct Stream, ou se não é recomendado no seu caso. Então, se você marca uma consulta com a gente antes de fechar com o college, você já fecha sabendo exatamente o que você precisa para ter o seu visto aprovado. Outro cenário da reunião que a gente oferece, que é a análise de visto, é quando eu sento com o cliente para traçar qual é
a melhor província, quais seriam os melhores processos de imigração para facilitar a sua residência permanente. Se você tem um conhecimento desses dois lados, tanto da aplicação do visto quanto dos processos de residência permanente, você já chega no Canadá sabendo exatamente o que você tem que fazer para ter o seu PR aprovado. Bem legal, acho que eu vou aproveitar que você falou, né? A gente estava com uma promoção para janeiro, tudo bem que estava pensando em um ambiente mais descontraído para a gente utilizar, né? Não no meio dessa fogueira toda, mas tem um cupom de desconto de 10% para quem der andamento com a Go North até 31 de janeiro, ou 30 de janeiro, acho que 31 de janeiro, que é o último dia do mês, e o cupom é ToCanada10. Daí você manda o e-mail no e-mail que eu vou colocar aqui, que é o tocanada@gonorthsa.com. Lembrando que a GoNorth é a nossa primeira parceira que acreditou no canal no Tio Canada. Então, eu sou muito grato a você, Renata, a vocês do time GoNorth pela nossa parceria, uma parceria duradoura que tem, acho que feito a diferença na vida de muitas e muitas pessoas. Então, manda um e-mail, não sou eu que vou responder, vai ser alguém do time lá, é uma das consultoras licenciadas, regulamentadas, tudo certinho, uma consultoria maravilhosa aí, com um nome no mercado, com uma reputação bem bacana, tá, gente? Então, vocês depois Eu entrem queria em até chamar a contato. atenção, eu queria até chamar a atenção assim que esse trabalho de consultoria de imigração, gente, para vocês que vão contratar, tem que haver um relacionamento muito de confiança mesmo, porque eu jamais vou dizer para vocês que vocês têm condições de aplicar um visto se eu acredito que a situação está difícil e apertada no seu caso. Então, eu Uhum, vou agir com você com sinceridade, como eu agiria com um amigo meu, com um familiar, com um filho. Porque quando a gente alerta a pessoa dos riscos, é um alerta de cuidado, é um alerta de amor, exatamente para evitar que você tenha um visto negado, porque eu sei a frustração que é da pessoa receber uma negativa. Então, para evitar isso, quando vocês contratam a GoNorte, espere da nossa parte uma posição honesta. A gente não quer que você gaste o seu dinheiro numa aplicação se eu não acredito que essa aplicação vai passar do jeito que está. É claro que existem formas de melhorar. Por exemplo, você pode colocar um sponsor, você pode vender um imóvel, tem até créditos estudantis que você pode usar numa sua aplicação de visto de estudo. Então, existem opções que as pessoas podem fazer para aumentar a chance de aprovação. Então, esse relacionamento cliente e consultor é um relacionamento que tem que ser a base de muita confiança. boa, então você não vai falar nada para agradar ninguém. Não, é o tipo de dinheiro que eu não quero ganhar, é o dinheiro enganando a pessoa. Olha, aplica do jeito que tá, que vai dar certo, eu sabendo que vai dar errado. Gente, isso Uhum, não é comigo, é o tipo de coisa que eu não quero fazer. Eu quero trabalhar com você de forma séria, para que você chegue aqui sabendo exatamente onde você está pisando para você alcançar a sua residência permanente. uhum. Evite dar o jeitinho brasileiro, porque quando você chega no Canadá e você tem que pagar a tuition do college, você tem sua família para manter, o custo de vida é alto. Se você não conseguir fazer isso, você tem duas opções, ou voltar para o Brasil ou cair na irregularidade. É, Então, nenhuma a das gente duas não quer ver opções é isso. legal. É. Exatamente. Ó, Paulinha Elvin. Docs em revisão com a GoNorth. Intake em abril. Só resta aguardar a carta da província. Deu uma carinha de choro. Pois Ela é. já é tua cliente, ela tá contigo aí, ó. Aí ela escreveu um negócio aqui que eu não consegui entender, ó. City U University privada USA com PGWP Campus Vancouver. Entra na regra de privada canadense? Então, eu não conheço essa instituição específica. Eu passo essa bola para a Raibonjour. Eu peço que vocês entrem em contato com a Raibonjour ou com a agência que está trabalhando na parte educacional para dar uma checada. O que eu posso dizer para vocês é que existe um site no governo que você bota no Google Find DLI, que é DLI, vai abrir lá. Hoje, todas as instituições privadas com parceria com pública ainda apontam lá como elegíveis para PGWP. Eu acredito que nos próximos dias esse site será atualizado e você pode checar exatamente se o seu curso é elegível ou não. Uhum. Ó, se você não tem ninguém te atendendo, Paulinha, tem o link da Raibonjour aqui embaixo, então não esquece. E para Thaís Botas também. Daniel Abreu, como fica para quem aplicou em dezembro, mas ainda não recebeu retorno? A previsão de resposta era março. Muda?
Então, essa questão, a gente viu dois casos que vieram para GoNorte tentando uma reaplicação de pessoas que tiveram o Work Permit negado acompanhando o estudante Uhum, internacional. Então, eu não sei se eles já estão negando essas aplicações ou se isso ainda vai passar a valer. Vamos uhum, esperar um pouco para ver. uhum. É, podemos apelar para os colleges devolverem 2.500 de visto às novas regras? Eu O acho que 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 você é? deve negociar. É, porque ele pergunta antes, como é que funciona a mesma pessoa, Wild Veterinary, como funciona o reembolso do segundo semestre do college já pago? Tem reembolso? Podemos apelar para os colleges devolverem os 2.500 de visto às novas regras? Eu não faço a parte educacional de novo, né? Então eu não Uhum, tenho contato direto com os colleges, mas isso é uma coisa. Se você quer mudar o seu curso, sair de um college para o MBA, por exemplo, para ter autorização de trabalho do cônjuge, você deve entrar em contato com eles e tentar negociar esse valor. Talvez você não consiga o valor integral, mas se você conseguir a maior parte dele, já ajuda. uhum. Não tá. O JD Law vai contemplar Work Permit? Haja vista ser equivalente ao curso de Law? Eu não sei o que é JD Law. Judge? Judge Law? Eu não sei, mas eu sei que os mestrados de direito vão dar direito, sim, ao cônjuge vem trabalhando e você pode conseguir o seu PGWP de 3 anos tranquilamente. São mestrados mais caros, os de direito, mas valem a pena. Uhum. Mudança de status dentro do Canadá será afetado? Afetado, sim, porque se você está com visto de visitante, você precisa de estudo, você vai precisar do attestation letter e o seu cônjuge provavelmente não terá direito ao visto de trabalho. Então, você é afetado. Uhum. Luiz Rebouças. Quais seriam os caminhos alternativos para quem estava com o plano arroz com feijão? Que seria, eu acho que o meu plano arroz com feijão, né? Eu sempre falo isso. Então, a gente mencionou aqui anteriormente a oferta de trabalho. A oferta de trabalho por ela é mais exempt pelo francês, por exemplo. Você pode tentar um Work Holiday Visa se você tem a cidadania de outro país, como Portugal, Espanha, Itália, e você tem menos de 35 anos. Você pode tentar o Young Professional pelo IESEC se você tem até 30 anos. Você pode tentar vir para cá um cônjuge estudando e o outro que vai acompanhar, tentar uma oferta de trabalho com visto de visitante. Você pode tentar os dois virem estudando, os dois fazendo um curso de 1 ano para que tentem a oferta de trabalho aqui dentro. Enfim, existem muitas possibilidades. Mas se eu fosse escolher uma para investir mesmo, assim, eu escolheria o francês. O francês é a bola da vez, com certeza. O Canadá está precisando de pessoas que falem francês fora de Quebec. Então, invista no francês, que pode ser Pra, a chave que você precisa para entrar aqui. no francês para achar job offer em francês. Para achar de ABF, mas não somente isso. Quem fala francês, quem tem o seu B7 no francês, tem uma nota menor nos sorteios do Express Entry. Então, a pessoa pode ser chamada pelo Express Entry, dependendo do background dela. A pessoa pode ser chamada no Programa Provincial de Ontário, que é o French Speaking. A pessoa tem pontos extras nos programas provinciais de British Columbia. Tem chance de você receber um convite no Programa Provincial de Alberta, que busca também pessoas que falam francês através do perfil do Express Entry. Então, o Uhum, francês abre diversas portas, inclusive tem feiras provinciais, né, que selecionam trabalhadores qualificados que buscam pessoas que falam francês e inglês ou um dos dois, e eles vão até o Brasil fazer essa seleção de profissionais qualificados. Então, o francês ele é mais fácil de aprender do que o inglês por causa da base do latim que a gente tem. Então, é uma opção viável e que vale a pena hoje, de acordo com todas essas regras que a gente está vendo, acho que o francês pode te ajudar a chegar até aqui. tá. Ian Wellerson. O fim do PGWP não se aplica para estudantes de colégio público tipo Bow Valley, certo? Não, não se Seria o que eu. aplica. Uhum. Legal. Fala mais sobre mestrado. É uma boa opção mesmo para profissão regulamentada? Esse é o T. Clemente.
Sim, o mestrado é uma ótima opção, não somente pelo benefício do PGWP, pelo benefício do cônjuge poder trabalhar, pela pontuação maior no programa de imigração, mas porque o mestrado vai te possibilitar fazer networking aqui na sua área. Então, Uhum. você fazendo um mestrado, você vai ter acesso a professores, estudantes da sua área, o que vai possibilitar um crescimento profissional muito rápido no menor espaço de tempo. Pessoal, eu acho que a gente cobriu todos, a maioria, alguma chance da restrição, a Marcela aqui, ó, Barroso, seguidora querida, alguma chance da restrição do Open Work Permit só valer a partir de 1 de setembro? A gente não tem a data ainda, no É. anúncio foi dito nas próximas semanas. Uhum. Então, eu incentivo vocês, residentes que estão me ouvindo, cidadãos canadenses, a, por favor, entrar em contato com o ministro da Imigração e o Em que primeiro-ministro do Canadá e-mail? pedindo. Em qual Então, ó, e-mail? Você eu tem vou um e-mail? passar, eu tenho, para falar com o Trudeau, é um formulário online, eu passo o link para Você você e eu passa o link, eu vou passo o deixar. e-mail. Tá. Isso. E aí eu passo o e-mail do ministro da Imigração. Lembrando que, se vocês forem entrar em contato com eles, entre de forma respeitosa, agradecendo o trabalho que ele tem feito e explicando com muita educação o porquê que é importante que os cônjuges de estudantes internacionais continuem podendo trabalhar. O benefício que isso traz para a gente, a segurança que vai trazer para a família que está aqui, as possibilidades que essa pessoa tem de não só inserir no mercado de trabalho e ajudar a economia do país, mas como também de manter a sua família pelo período que eles vão estar aqui estudando. Então, façam isso de forma respeitosa. Eu acredito que eles, dependendo do número de e-mails que a gente consiga enviar, do número de contatos que eles recebam, eles possam reavaliar esse ponto. Então, pessoal, eu vou deixar o e-mail e o link na descrição desse vídeo. É bem importante que vocês façam isso aí. Eu acho que quanto mais pessoas mandarem um e-mail respeitoso dessa forma que a Renata colocou, mais chances, né, de haver uma movimentação. Eu vou falar o que eu sinto no coração, assim, eu gosto de acreditar que vão ter que reajustar, é o que a gente estava falando, uma organização como o SAIT, Southern Alberta Institute of Technology, tem capacidade, né? Você acabou de mencionar, para ter um mestrado, alguma coisa lá, e esse pessoal investiu dinheiro demais, milhões de dólares em campos, em cursos, em um monte de coisa. Esse pessoal vai apertar o governo, né? Não dá para ficar assim. É isso que eu acho. Então, Exatamente. tipo, todo mundo orando, quem não tem fé é bom que tenha, conversar com Deus, colocar o plano nas mãos dele, é, ter fé, gente. Acreditar que Deus pode abrir um mar vermelho aí e as coisas possam se mudar. Gostaria de terminar assim, falando, ó, esse é o pulo do gato, mas eu acho que aqui a gente tem um trabalho muito sério. A gente, a hora que de falar sério, a gente vai falar sério. É hora de reajustar, é hora de acalmar, de tranquilizar, não entrar em pânico, em desespero e ver os próximos episódios do que vai acontecer aí, né, Renata? Gente, e para encerrar aqui, eu gostaria de falar que nada na nossa vida é fácil, absolutamente nada. Não foi fácil para mim chegar até aqui, não foi fácil para o Joel chegar até aqui. Não. Talvez eu não tenha enfrentado o que vocês estão enfrentando nesse momento, mas eu enfrentei outros tipos de desafios. Mas nem por isso eu parei. Eu acho que quanto maior o desafio, maior é a vitória. Então, Uhum. todas as vezes que eu me vejo em situações que eu não sei o que fazer, para que lado ir, eu olho para Deus, sabe? Eu olho para o propósito que Ele tem na minha vida. Eu sei quem eu sou em Deus. E por isso eu continuo caminhando, continuo prosseguindo. Se for uma promessa que Deus colocou na vida de vocês, se essa promessa é para a vida de vocês, se o Canadá está no propósito que Deus tem para sua vida, não é isso que vai atrapalhar, não é isso que vai impedir. Tem um versículo que Uhum. eu gosto muito que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o que parece ser ruim para você nesse momento, de repente é uma bênção que vai se abrir mais para frente. Uhum. Então, não leve isso como o fim do mundo. Não aceite as palavras negativas que estão sendo divulgadas na internet. Olha, acabou, não vai ter mais jeito, acabou e tal. Não. Se for para você, se for para a sua vida, para o seu bem, vai acontecer. Busque as informações sérias, converse com as pessoas que estão no mercado, que trabalham de forma séria, se prepare da melhor forma que você puder, que eu tenho certeza que em pouco tempo você vai estar no lugar do Joel, no meu lugar, com a residência Amém. permanente, vivendo aqui de uma forma plena e feliz com sua família.
Olha, não tem nem como acrescentar nada que você disse. É tudo isso que a Renata falou e eu concordo com tudo. Pessoal, obrigado. Obrigado, Renata, pelo seu tempo. Sei que hoje foi Obrigada. um dia cansativo e estressante, mas obrigado por trazer aqui essas informações. Pessoal, sigam o Instagram, as redes sociais da Renata, da Go North. Eu vou deixar aqui embaixo, ali que vai ter informação o tempo todo. Mandem um e-mail, vocês que querem aí ter a consultoria da Renata, da Go North, de alguma das consultoras, entrem em contato. Não esqueçam de comentar aqui, deixar um comentário, é super importante para a relevância do canal, do vídeo, é a sua contrapartida, fazer o bem não custa nada, então deixar uma mensagem dizendo aí o que você pretende fazer, como que você pretende reajustar, qual ideia, como impactou, se não impactou, qualquer coisa vai ser relevante para o nosso canal, para o nosso trabalho. Deixar um like e se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo em tudo quanto é grupo de assunto Canadá que vocês participam aí, que vai ser super positivo para a gente. Pessoal, um abraço, sigam firmes, Tchau, cabeça gente. no lugar, e é isso aí. Renata, muito obrigado. Até mais, gente. Valeu. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.